vamos lá. Então, o assunto do evento é Black Friday, como manter a sua infraestrutura up, né? Então, a ideia é falar um pouco sobre como evitar incidentes, né? Incidentes de TI ou incidentes de infraestrutura durante a Black Friday, que é um período de alta demanda. Quem vai apresentar sou eu, Pedro. Meu nome é Pedro Tebaldi, eu sou gerente de marketing da OPServices, e quem está comigo aqui é o Alessandro Ren, que é gerente de produto da OPServices. Então, ele comanda o time de desenvolvimento da empresa. Então, só para contextualizar, a OPServices é uma empresa especializada em monitoração e visualização de dados, né? Nós temos quase 20 anos de mercado nessa área, e nós somos reconhecidos por desenvolver soluções e serviços para monitoramento de TI, IoT, né, Internet das Coisas, e atividades de negócio. Recentemente, iniciamos uma nova unidade de serviços focada em BI, em Business Intelligence, e também, recentemente, nós fizemos uma parceria com a Elastic para conseguir oferecer serviços da suíte deles de segurança. Eles são conhecidos pelo Elasticsearch, né, que é uma tecnologia open source, mas eles também têm outras tecnologias, algumas delas focadas em gerenciamento de logs de eventos de segurança. Então, é uma plataforma bastante interessante, e recentemente a gente fez uma parceria com eles para conseguir agregar mais ao nosso portfólio de produtos e serviços e conseguir trazer, além dos alertas de infraestrutura que a gente já faz para os nossos clientes, trazer alertas de eventos de segurança. E a Black Friday é um bom momento, porque os eventos de segurança também aumentam durante esse período. Então, na tela vocês podem ver alguns dos clientes que confiam nas nossas soluções. Então, a gente tem bastante tempo de mercado aí, consolidando soluções e serviços para monitoração de TI, IoT e negócio. Então, a gente, dentro desses clientes aí, alguns são mais focados na parte de infraestrutura, a gente monitora todo o ambiente de TI, alguns a gente pega mais a área de negócio, transações, atividades de negócio, né, como a gente monitora também todos os processos envolvidos dentro de um processo de negócio, por exemplo. Como a gente já monitora a parte de infra, a gente consegue também monitorar essa camada de negócios. Então, vamos lá. Alguns dados sobre a Black Friday 2019 e 2020. Ano passado, na última Black Friday, a gente teve 4,27 milhões de pedidos em um único dia durante a Black Friday, né? O ticket médio da última Black Friday foi R$ 608, um valor até relativamente alto para o padrão brasileiro. Nós também tivemos 2,3 bilhões de reais em vendas em um único dia, um montante bastante expressivo. Então, é uma data muito importante aí principalmente para o e-commerce brasileiro, mas para o varejo em geral, né? E nós temos uma expectativa de forte crescimento para 2020. Por que isso? Na verdade, o impacto da pandemia se reflete na área de tecnologia, né? Muitas pessoas estão isoladas, estão com medo de sair, porque a gente tem uma pandemia. Então, o comportamento do consumidor está se orientando ao consumo online, né? Ao uso de plataformas e sites de e-commerce. Então, cresceu muito já esse ano as compras online, né? Então, a gente tem alguns dados aí até o meio do ano, até julho, e a comparação com o ano passado teve um aumento significativo. A expectativa é que a Black Friday desse ano tenha um crescimento médio de 23%. Essa é a expectativa, né? Pode crescer mais, crescer menos, mas a expectativa é que tenha um crescimento mesmo em um período que a gente tem instabilidade econômica no país. Isso gera também um consumidor mais exigente. Por quê? Porque todas as empresas estão acelerando seus processos de transformação digital, ou seja, estão criando interfaces digitais para melhorar seu relacionamento com os clientes, para que os clientes tenham uma melhor experiência no consumo online ou no atendimento online. Então, esse também vai ser um cenário que vai demandar ainda mais das empresas em todo o país.
Quais que são os riscos do downtime durante a Black Friday, né? Então, elencamos aqui alguns pontos que são importantes, né? Um deles é a perda de faturamentos, né? Caso tua loja online esteja indisponível, por exemplo, consequentemente, tu vai perder vendas e vai reduzir o faturamento, principalmente nesse dia, né? Prejuízos em relação à imagem da organização, né? Então, é muito comum as empresas fazerem promoções durante o dia inteiro, durante toda a semana da Black Friday, né? O consumidor tenta acessar, tenta fazer a compra, não consegue, tem uma decepção e acaba ficando decepcionado com a empresa, então causa prejuízos à imagem da organização. E quando tem um downtime muito grande aí durante o dia da Black Friday, isso aí corre a internet, porque todo mundo está de olho aí nas empresas os sites que caíram durante esse período. Consequentemente, temos perda de fidelidade do cliente, descrédito da área de tecnologia, por exemplo, porque a área de tecnologia é uma área bastante exigida hoje em dia, né? Todos os processos, qualquer negócio, ele é altamente dependente da área de tecnologia. Então, quando dá algum problema, a responsabilidade geralmente cai sobre a área de tecnologia. Só que ela está sendo bastante exigida, ela tem muita responsabilidade, né? Então, é um cuidado a mais que os profissionais de TI precisam ter para entregar as melhores experiências possíveis ao consumidor e para manter alta credibilidade dentro da organização. Overflow dos sistemas e da infraestrutura, né? Como a gente tem um aumento de demanda, a gente tem usuários acessando simultaneamente os sistemas, os e-commerces, o site, a página de saque, então tem um overflow aí dos sistemas e então precisa de aumento de capacidade computacional, principalmente nesse dia, né? E a gente tem, claro, a sobrecarga de trabalho para a equipe de TI. Quando a gente tem sobrecarga, obviamente pode ocorrer erros, os profissionais podem estar lidando com mais de um problema de forma simultânea, então é um ponto a ser bastante, é um ponto que tem que ter bastante atenção durante a semana da Black Friday. Nós elencamos algumas dicas aí para manter suas aplicações, seus sistemas, sua loja online up, né, sem downtimes, né, durante a Black Friday. O Ren vai ir conversando comigo, a gente vai trocar uma ideia aqui, eu vou falando de alguns itens, de algumas dicas, e ele vai complementando sempre. Então, a dica número 1 aqui, que nós recomendamos a partir da nossa experiência, é a construção de arquiteturas escaláveis, né? Um erro muito comum que a gente identifica aí em clientes, em empresas que decidem fazer a migração para a nuvem, né? Então, nos últimos anos, a gente teve uma quantidade bastante grande de empresas que migrou seus data centers on-premise para a nuvem, e muitas dessas empresas acabaram migrando a infraestrutura, apenas replicando os seus data centers físicos para a nuvem, né? Então, a mesma estrutura que estava no seu data center interno, ele está replicado na AWS, na Azure, no Google Cloud. Então, o uso correto dos serviços em nuvem possibilita um melhor aproveitamento desses recursos computacionais. Hoje a gente tem diversos serviços, tanto da Amazon, quanto da Microsoft, quanto da Google, para modificar um pouco a arquitetura e ela ser mais performática no ambiente de nuvem, né? Porque com o ambiente de nuvem a gente tem empresas especializadas em prover serviços computacionais, então elas têm uma escala global e elas conseguem gerar uma disponibilidade bastante alta, né? E até mais barata do que montando um data center próprio, porém, desde que a arquitetura em nuvem seja construída da maneira correta. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre esse tópico aqui, Ren? Não, tá tranquilo, é isso mesmo. Ir para nuvem resolve alguns problemas, né, de infra, né? Data center e tudo mais, não precisa se manter mais isso, mas não resolve o problema de escalar, né? Como é que tu escala isso? Se a tua aplicação não escala localmente, ela não vai escalar na nuvem, né? Tem que se mudar o jeito que a gente desenvolve as coisas para poder usar recursos de nuvem que escalam, né? Automaticamente, principalmente com grandes demandas, né? Não só a organização da infraestrutura, mas como também o desenvolvimento muda a partir dessas aplicações em nuvem. Completamente, exatamente. Legal.
E outro ponto acho que interessante é a questão que nessas plataformas de nuvem tu consegue replicar teu ambiente em qualquer localidade. Então, se tu tem uma latência pior em determinada região, tu tem uma operação global, tu consegue replicar essa infraestrutura em diferentes países, né? Na Amazon as zonas de disponibilidade, né, que eles chamam. Exatamente. Com caches Então, locais, mas se pegar empresas como Netflix, por exemplo, eles têm caches em cada cidade do Brasil, ninguém sabe isso, né? O Netflix é ótimo. Sim, mas aqui em Canoas, onde estão falando, tem um cache do Netflix. Eu sei disso. Em Porto Alegre tem vários caches de Netflix, por isso que ele funciona rápido. Tu dá um play ali, tu não tá buscando o filme dos Estados Unidos, né? A gente acha, né? Não, mas não tá buscando do lado da minha casa, dentro do meu link. Por isso que é tão rápido, né? Então, isso aí são técnicas que fazem nuvem para chegar nesse nível, né? Eu até tinha visto um dado interessante sobre a Netflix. Eu não tenho certeza exatamente sobre os valores, mas era algo em torno de 30% do tráfego mundial era só Netflix, de banda de internet. Então, é um volume absurdo, né? Não, sem que a Netflix não funciona. Não ia funcionar nunca do jeito que eles funcionam. É um exemplo, né, de grande demanda de uso, né? De internet e tudo mais, né? Legal. Ainda acho mais que na pandemia, né? Quando as empresas migram para a nuvem, elas têm uma questão que é importante sempre, né? Por exemplo, quando tu vai, eu não sei se ainda é exatamente assim, até porque a Amazon está construindo, principalmente a Amazon, que é a mais utilizada, né? Está construindo mais data centers até aqui no Brasil, mas eu lembro que 2 anos atrás, pelo menos, era mais caro tu montar tua infra aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, tu tinha essa questão da latência, né? Tu ia pagar mais caro dentro do Brasil, mas tu ia ter uma latência menor. Então, tu tinha que balancear para ver se valia a pena esse custo-benefício. Isso é um fato, né? Ainda é mais caro no Brasil, né? Colocar uma máquina virtual no Brasil é um pouco mais caro que fora. Só que a tua latência aqui dentro, lá fora a tua latência mínima é 150 milissegundos, né? Aqui dentro é 20, né? 10, dependendo de onde tu tá. Então, tem que ver, exatamente, tem que saber se a tua aplicação suporta, o teu usuário vai aguentar essa demora um pouquinho maior, né? Certas coisas funcionarem. Às vezes sim, às vezes não, né? Sim, sim. O Dario está colocando até aqui no chat que um bom exemplo de aplicação que está na nuvem, mas não foi escalado corretamente, foi o caso do e-título durante as eleições municipais. A gente tem diversos exemplos aí, né? Então, bem interessante. Então, ainda dentro do contexto da nuvem, né, nós temos também a questão do autoscaling, né, que ainda algumas empresas não utilizam, né, que é um formato de arquitetura em que tu consegue redimensionar teus servidores, por exemplo, ou microserviços, para eles escalarem conforme a necessidade, conforme o aumento da demanda. Claro que isso também gera, os custos também acabam ficando escaláveis, talvez até proporcionalmente, mas é uma forma de lidar com o aumento de demanda e não deixar o usuário pendurado, né? Então, claro, precisa estruturar o ambiente em nuvem, né, para que seja otimizado para isso, mas existe essa opção de tu conseguir escalar servidores proporcionalmente ao aumento de demanda, né? Esse exemplo do Dario ali, é o mesmo problema que a gente está falando aqui, né? Black Friday, sexta-feira vai ter, todo mundo quer comprar, né? Domingo todo mundo teve que votar, então são, sei lá, quantos milhões de eleitores tem no Brasil? 100 milhões, eu não sei exatamente, mas são 100 milhões de pessoas no mesmo intervalo de hora ali, das 8 da manhã às 5 da tarde, acessando o e-título, né? Se não é pensado para escalar, vai travar, não vai funcionar. Exatamente. Acontece. Claro, mas tem que ver o custo-benefício, né? Eu vou ter um dia para suportar 100 milhões de usuários, por exemplo, né? Vale a pena eu ter tudo isso? Quanto eu tenho que escalar, quanto eu vou gastar escalando, né? Tem que se medir isso também, né? Uhum. Acho que tu pode comentar um pouco também nesse slide, Ren, que a gente tem uma dica também número 3, que é fazer o uso dos microserviços e do containers, que é uma abordagem que não existia antes do advento da nuvem, né? Isso aí é muito importante. Essa é uma maneira de tu escalar por parte a tua aplicação, né? Porque ela é monolítica, eu tenho que escalar tudo, né? Se tem uma aplicação que é tudo junto, eu tenho que escalar todo o servidor junto. Se eu tenho um microservice, eu posso escalar o gateway de pagamento, tá lento. Eu posso duplicar eu posso duplicar, triplicar, quadruplicar, enfim, né? Tava vendo ontem o pessoal tá escalando a parte de microservices, eu posso ter 1 milhão de microservices.
posso ter um cluster de Kubernetes com 1 milhão de microservices, já é possível, né? Uma coisa meio absurda, mas então eu consigo escalar. E a gente teve uma aplicação nossa na nuvem aí, é realmente muito fácil de escalar, né? Tu monta teu cluster, ele pode escalar horizontal, vertical, como tu quiser, né? Mas isso tem que ter uma estrutura boa, organizada para isso, né? Senão tu não consegue fazer isso automaticamente, né, na nuvem. Isso é recursos de nuvem que tu tem que saber usar, né? E desenvolver a tua aplicação desde o início pensando nisso, né? Sim, até porque tradicionalmente, se tu precisasse rodar uma aplicação, tu tinha que ter um servidor para que essa aplicação rodasse. Tu teria que ter um banco de dados que estaria nesse servidor ou em um outro ambiente dedicado para isso. Então, a diferença dos microserviços e dos containers é que tu consegue rodar até trechos de código, pedaços de aplicação, sem ter um sistema operacional, sem ter um servidor dedicado. Então, é uma arquitetura diferente que a nuvem propicia com essa economia de escala, né, de oferecer milhões de servidores, de hardware para diferentes empresas. Então, esses players aí, Microsoft, Google, Amazon, conseguem otimizar isso de uma maneira bastante grande, que mesmo uma empresa grande não conseguiria chegar nesse nível, né? Porque a escala deles é muito maior do que empresas grandes. Eu acho que a Amazon Web Services nasceu para atender a própria Amazon, né, Pedro? Sim. Todos os serviços que eles vendem hoje foram feitos para eles mesmos poder fazer a Amazon funcionar, né? De maneira global, né? A AWS, na verdade, era a área de TI da Amazon que foi desenvolvendo tecnologia para otimizar, porque foi uma empresa que cresceu muito rápido, se tornou líder global em e-commerce, né? Então as demandas deles foram talvez as maiores do mundo, porque foi uma das primeiras lojas. A Amazon é muito antiga, a gente tem a imagem de ser uma empresa moderna, mas a Amazon, acho que 95, acho que já existia a Amazon, 96 por aí, vendendo livros, né? Então, o foco deles era a venda de livros, foi expandindo, aumentando o portfólio, e a área de TI foi tendo que desenvolver inovação para atender essa exigência de capacidade computacional. Então, foi necessário evoluir, e eles perceberam que isso tinha um valor como serviço, e hoje a maior lucratividade da Amazon é justamente na AWS. É mais lucrativo a AWS do que o e-commerce. Claro, o e-commerce gera um volume muito maior, mas as margens também são bem menores. Outra dica importante que a gente colocou é saber o que esperar. Isso é um ponto interessante em relação aos dados históricos, né? Por nós sermos uma empresa que desenvolve tecnologia para monitoramento de dados, nós sabemos que os dados são bastante importantes, né? Então, se tu tiver um histórico de acessos totais e acessos de usuários simultâneos aos apps, às lojas virtuais, aos aplicativos que são utilizados durante o período da Black Friday, se tu tiver dados de anos anteriores, é possível se preparar para o ano seguinte, né, para a próxima Black Friday, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente sabe que a demanda da Black Friday do ano passado foi X, e existe um número aí que o pessoal está comentando que a expectativa de crescimento baseado nos dados deste ano é que a Black Friday cresça em torno de 23% o volume de vendas no Brasil, coloca uma margem de segurança aí, 35%, 40%, tu já sabe quanto tu precisa provisionar de infraestrutura para Black Friday desse ano. Então, saber o que esperar, ter dados históricos é um item importante para se preparar para qualquer tipo de evento, não só Black Friday, mas Dia das Mães, Natal, que são ainda maiores aqui dentro do Brasil. Nós temos esses dias, né? Natal e das Mães, realmente, que é a nossa Black Friday, na verdade, né? Temos clientes nossos que cuidam disso, principalmente, né? Eles tratam de monitorar e cuidar Dia das Mães, Natal. Isso, nós temos alguns clientes que são da área financeira, alguns bancos, então nós monitoramos lá todas as transações que são realizadas pelas maquininhas de cartão, né? Então, gateways de pagamento, então nós conseguimos monitorar todas essas transações. Então, por exemplo, nesses clientes, eles têm os dados históricos dos últimos anos e eles já conseguem se preparar, ou seja, provisionar a infraestrutura, seja on-premise ou seja em nuvem, para a próxima Black Friday. Então, acho que é um ponto interessante aí para ficar atento.
Outra dica seria a questão do gerenciamento de acessos simultâneos. As dicas, o preparo é importante para Black Friday, entretanto, erros imprevisíveis podem acontecer, né? Às vezes a gente depende de um provedor de nuvem e às vezes as falhas ocorrem mesmo nesses ambientes em nuvem, né? Então, uma das maneiras de mitigar o problema, que não resolve, mas ajuda a mitigar, são essas filas virtuais. Não sei se vocês já acessaram algum site, alguma loja durante a Black Friday, mas muitos deles utilizam a estratégia de criar filas para os usuários. Para que serve isso? Para evitar que tenha um volume total de acessos aos recursos do site, da loja, simultaneamente. Daí evita que o site caia, que tenha uma experiência ainda pior para o usuário. Então, o que eles fazem? Colocam lá uma fila de espera que é automatizada, um sistema automatizado que vai liberando os usuários para acessar as promoções, acessar os produtos em partes, né? É uma fila e daí isso evita que o site caia, que tenha que reiniciar os servidores, banco de dados. Então, é uma forma de gerenciar melhor isso e gerenciar... não perder o usuário, né? Gerenciar as quedas e não perder o usuário, porque o usuário não consegue comprar, ele vai para a loja do concorrente, né? Então... A Amazon é clássico nisso, né? Se eles erram contigo, eles te dão alguma coisa de graça. Eles prometeram entregar hoje, não entregam hoje, já te mando um e-mail, tu vai ganhar o frete de graça, por exemplo. Isso é uma maneira, uma fila dessa, se eu entrei na fila, tu já ganhou um cupom de 5% de desconto. Pronto. Tu vai ficar na fila esperando, né? 5% de desconto. 10%, dependendo do que tu, né? Exato. E se antes o usuário precisava trocar de loja, caso ele quisesse desistisse, eu vou lá nas Americanas, tem uma fila muito grande, vou no concorrente. Hoje, na internet, ele consegue fazer isso com um clique, então é mais fácil ainda, né? Não precisa pegar trânsito nem Uber, né? Só troca de site. Exatamente. A dica 6 aqui que a gente separou seria a análise de causa raiz, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala para os clientes, e principalmente aqueles Onde está o gargalo, né? Onde está lento? Exatamente. Não é descobrir aonde está o problema, mas descobrir qual a causa raiz do problema, né? Então, depois a gente vai mostrar como isso pode ser feito, a gente tem um print ali que a gente trouxe, mas se tu construir, por exemplo, a gente chama na OPSeries de catálogos de serviço, né? Mas é estruturar, por exemplo, a monitoração de forma hierárquica, paralela, serial, criar uma estrutura de monitoração que permita que caso caia uma aplicação, tu saiba exatamente aonde está o problema, né? Então, é uma forma de alertar os responsáveis pelo problema, né? E não chegar na hora e, tem um problema, onde é que tá? Vamos ter que descobrir, vamos debugar. Então, a monitoração, a gente sempre fala para os nossos clientes, a monitoração é importante, é legal monitorar servidor, é legal monitorar banco de dados, mas um passo seguinte para evoluir na questão da maturidade da gestão de TI, é estruturar a monitoração de uma forma que ela alerte os problemas, mas alerte a causa raiz dos problemas. Então, é uma dica importante que a gente dá, que o pessoal que está monitorando seus sistemas, está monitorando a infraestrutura da Black Friday, muitas vezes ocorre um problema, beleza, sabe que a loja está lenta, sabe que os sistemas estão talvez indisponíveis por um determinado período de tempo, mas muitas vezes não sabem exatamente onde é que está o problema. Então, construir uma estrutura de monitoração de forma que permita a descoberta da causa raiz é uma dica importante aí para evoluir nessa questão da maturidade. A dica número 7 seriam as War Rooms. O que seriam essas War Rooms, né? É a questão dos ambientes de monitoração. Essa expressão aí é usada aí no uso militar, né? Mas tu criar um ambiente dedicado à resolução de um problema que pode ser a indisponibilidade durante a Black Friday, por exemplo, né? Então, mesmo empresas que não utilizam serviços de NOC, por exemplo, NOC são ambientes de monitoração remota ou interno dentro de uma empresa, mas que são
focados na resolução de incidentes, né? Então ficam olhando dashboards, ficam olhando telas de monitoração para, caso ocorra algum problema, eles já possam tomar uma ação. Então é importante dedicar aí, principalmente nessas datas comemorativas, isso pode ser feito dentro do ambiente de TI, né? Dedicar um espaço onde vai ter os dashboards, pode ser numa parede, numa tela de LCD, ou monitores um do lado do outro, onde vão ser apresentados os indicadores da monitoração da saúde do ambiente, né, da saúde das aplicações, e isso vai permitir que todo mundo fique focado na resolução de problemas nesse dia, por exemplo, né? Então, tem muitas empresas que não têm um NOC, não tem uma estrutura de monitoração mais profissional, mas talvez seja interessante improvisar aí uma War Room para algumas datas comemorativas, como o Dia das Mães, como o Natal e como a Black Friday. Documentar também para quem tem que ligar, né, quando acontecer um problema, né? Deixar todas as pessoas envolvidas nesse processo, nesse dia especial. Quem é o pessoal do banco, quem é o pessoal do web service, se for o caso, quem é que cuida dessa aplicação, tem todo mundo integrado, né? Sim. O pessoal do não consegue conectar nas emergências, né? Sim, sim. Nós temos alguns clientes que usam até os dashboards, que são esses painéis visuais, aí, principalmente focados em monitoração ou análise de negócio, que utilizam informações, ou seja, piscou ali um alerta relacionado, sei lá, à internet, por exemplo. Caiu a internet, já tem ali o número da operadora que aparece, então já facilita o trabalho do operador que vai tentar resolver essa situação. Isso pode ser utilizado para diversas outras coisas, né? Por exemplo, temos clientes também que têm, até dentro do nosso software, né? Mas eles têm documentado todos os procedimentos para cada host ou cada item de configuração que caia, né? Então, caso algum elemento fique indisponível, já tem um protocolo da resolução ali dentro da monitoração. Então, é uma forma também interessante de resolver o problema de uma forma mais rápida. Dica 8 é prestar bastante atenção na questão da notificação e escalação, né? Um dos problemas da monitoração, que a partir da nossa experiência, é que ou as empresas querem monitorar tudo, ou seja, querem monitorar mais do que deveriam, ou seja, monitorar elementos que, quando vão cair, eles não vão tomar nenhuma ação, então isso também é um erro, ou eles não fazem, talvez, uma configuração adequada de notificação e de escalação. Por exemplo, quando tu cria um ambiente de monitoração, é importante tu criar alertas quando ocorre cada problema, né? Então, tu tem um problema, daí ficou indisponível um banco de dados, é importante que tu crie alertas, caso esse banco de dados seja importante, tenha que ser resolvido de forma rápida, é importante tu criar alertas, mas criar alertas para as pessoas certas, né? De nada adianta todo mundo tá vendo, quando todo mundo tá vendo e ninguém tá vendo é basicamente a mesma coisa, né? Quem tem que ser alertado é a pessoa que vai resolver o problema, né? Então é muito bom tu utilizar também as plataformas de comunicação na empresa. Se a empresa utiliza o Slack, é bom configurar que as notificações apareçam no Slack, ou caso use o Telegram, apareça no Telegram, WhatsApp, e-mail, até por ligação telefônica dá para fazer, nós já fizemos Microsoft Teams, Teams, qualquer tipo de plataforma de comunicação é possível criar integrações para gerar esses alertas e gerar os alertas para as pessoas certas. E caso esses alertas não sejam resolvidos, não seja resolvido em X tempo, por exemplo, tem até 1 hora, 2 horas, esse alerta escale para outro profissional. Ou caso o problema seja muito complexo, escale para um profissional que tenha maior conhecimento. Então, o incidente começa no N1, ele pode ir para o N2, para o N3, ou seja, para as equipes que resolvem um problema, mas que tenham mais expertise técnica. Então, é importante prestar bastante atenção na questão da notificação e da escalação, porque isso gera aí uma maior saúde para a monitoração e a consequência é uma maior disponibilidade de todo o ambiente, da loja online, das aplicações, dos processos de negócio em si. Uma outra dica que a gente dá também é a questão da monitoração da experiência do usuário, ou simulação da experiência do usuário, né? Uma coisa que a gente percebeu também é que muitas vezes a infraestrutura está ok, a monitoração está
está dando que os sistemas estão com uptime, porém, na ponta, o usuário está percebendo uma lentidão dos sistemas, ou seja, o sistema está funcionando, a loja online está funcionando, porém, ela tá meio lenta. Isso pode causar uma experiência ruim para o usuário. Então, é importante também simular a experiência do usuário não só de dentro do data center ou de dentro da nuvem, mas de fora, do ponto de vista do usuário. Então, nós desenvolvemos alguns robôs que simulam ininterruptamente todos os passos que um usuário, por exemplo, vai fazer para comprar em uma loja virtual. Então, é possível construir robôs que vão simular compras online, né? Então, vão seguir todos os passos, como selecionar um produto, digitar um produto numa busca, adicionar ao carrinho, finalizar a compra, adicionar os dados cadastrais, como CEP, nome. Então, todos esses passos eles são simulados e todos esses tempos de resposta eles vão sendo armazenados e a plataforma também dá uma nota. A gente usa o índice APDEX, né, que é um índice de experiência do usuário que permite quantificar em números como é que está sendo a experiência do usuário, se está sendo uma experiência boa ou se está sendo uma experiência ruim a partir de alguns padrões de mercado em relação a tempos de resposta que seriam ideais ou não, mas isso também é configurável, né? Até se a página está funcionando, né, Pedro? Porque daqui a pouquinho a tua loja está perfeita, o botão comprar não aparece. Porque tem um erro no código de front-end, esse erro só vai aparecer com experiência do usuário. Só o usuário vai ver isso aí, né? É um erro de front-end, JavaScript, dentro do browser, que tu não pegou esse erro. E para quem está acessando de dentro da empresa, ele funciona, de fora não, por alguma questão de acesso à biblioteca, alguma segurança que foi colocada, que ninguém viu. Na hora de comprar não tem o botão. Aí o teu usuário vai embora, né? A infra está ok, mas a interface não. Então o usuário não consegue comprar. Não. E um robô identifica isso, porque o robô vai, dentro da interface, ele vai acessando todas essas seções necessárias para finalizar uma compra. E como ele não encontrou o botão de comprar, ele não vai conseguir finalizar a compra, vai gerar um alerta e o pessoal da área de tecnologia vai falar, opa, tem algum problema. O dashboard lá não tem botão comprar, né? O botão mais importante da aplicação não existe. Tem que correr atrás, né? E é interessante até pontuar que a gente desenvolveu uma funcionalidade específica para um cliente que ele queria. A gente sempre, tradicionalmente, a gente gerava os prints dos problemas, né? Mas o cliente queria ver qual é a gravação, ele queria a gravação do vídeo do problema, ou seja, a gente gerou também para esse cliente, agora está disponibilizando para todos, mas além de tu identificar onde é que está o problema, tu gerar um videozinho do robô tentando fazer uma compra, por exemplo, e não conseguindo. Então, visualmente, tu também consegue perceber onde é que está o problema. E quando tu tem sistemas com múltiplas interfaces, essas lojas online com centenas de milhares de produtos, isso facilita muito o troubleshooting, né? Sem dúvida, o vídeo ajuda bastante mesmo. Né? Onde é que tá travando? Onde não foi, né? Outro item interessante é monitorar as transações em si, porque monitorar a infraestrutura é legal, isso é importante, porém, é importante partir também para as camadas de negócio, né? Então, monitorar transações únicas, monitorar gateway de pagamento, nota fiscal eletrônica. Então, todos esses componentes que estão envolvidos, ou seja, todas essas atividades de negócio que envolvem um usuário fazer uma compra online, por exemplo. Então, dá para monitorar as bandeiras de cartão de crédito com CTF, por exemplo. Então, ou tem aqueles gateways de pagamento que são online, tem aqueles gateways da própria PagSeguro, do PayPal, que em épocas de alta demanda podem apresentar algum tipo de indisponibilidade. Então, também é uma forma, caso você esteja monitorando também, dá para configurar alertas até para o usuário, né? Estamos atravessando um período de lentidão, contamos com a sua compreensão, a sua compra será finalizada em instantes. Isso é um tipo de ideia de uma mensagem personalizada a partir dessa monitoração das transações. Se tiver isso monitorado, tu já consegue também comunicar ao cliente que a empresa está enfrentando alguma dificuldade, mas que o problema vai ser resolvido em breve. Até porque o consumidor, ele é exigente, mas ele é compreensível quando ele tem informação. Se a empresa é clara para ele, mostra que está tendo um problema de performance e disponibilidade, e comunicar isso para ele, o usuário compreende. O que ele não compreende é ele tentar fazer a compra, não funcionar, ninguém entrar em contato
contato com ele, então isso é o que gera uma experiência ruim, né? Então sempre quando tu tem uma comunicação clara com os teus consumidores, isso é sempre valorizado por eles. Nós temos um cliente nosso que monitora, né, a parte das maquininhas, e eles têm muito problema que o usuário erra a senha na maquininha. Só que o usuário não aceita que erra a senha e desiste da compra. A gente monitora isso para ele, né? Tem um dashboard especial que acende lá, o usuário nessa filial errou a senha. Eles tratam isso na hora, para ter uma ideia dos problemas com o usuário, né? Tão simples que errar a senha, o usuário esquece a senha, né, do cartão dele. Eles têm esses códigos de erro, né, dessas transações por cartão de crédito, e cada erro é um problema. Então, quando ocorre o erro, sabe o número desse erro? Não lembro, o código 51, eu acho. Digamos, código 51. Que então, isso não vem para o usuário, né? O usuário da maquininha não sabe que ele errou a senha. Sim. Mas para a empresa é importante. Daí quando dá o erro 51, dá para gerar até na interface de monitoração ali que o problema é a senha errada. Então, por exemplo, tem é possível também identificar tendências, né? Tá percebendo que um erro está aumentando, outro está diminuindo. Então, até para preparar esse ambiente, daqui a pouco para orientar o usuário de uma forma melhor. E às vezes até interface, né? Às vezes o problema é uma interface mal feita que está induzindo o usuário ao erro. Outra questão clássica que tu já se percebe nas lojas virtuais, tu compra sem ser debitado no teu cartão naquele momento, né? Ele aprova depois, né? Vai para a fila. A experiência do usuário é importante, né? Tu tá monitorando, caiu o gateway da Visa, não tem problema. O meu cartão já estava cadastrado, eu já tinha comprado antes, provavelmente vai aprovar de novo, né? Vende. Daqui uma hora vem lá aparece no celular, comprou, né? Acontece direto isso, né? Eles botam na fila lá, deve estar processando milhares de pedidos. Eles eu sei que meu gateway de aprovação está no limite, não aprova agora, bota na fila, diz que comprou, vai entregar, tudo certo. E debita depois, né? Exatamente. Acontece direto hoje em dia. A última dica que a gente separou aqui antes de dar alguns exemplos mais na prática é a questão da segurança, né? O aumento da demanda por recursos computacionais é um fato. Todo mundo já sabe disso e é bem importante também. Porém, é preciso tomar cuidado também com a questão da segurança, né? É preciso ter um cuidado especial para o dia da Black Friday, né? Porque como existe uma alta demanda comercial nessa data e as empresas estão mandando e-mails de promoção, também aumentam as ameaças digitais. Então, todo tipo de ataque de phishing, o ataque de phishing é quando tu manda um e-mail se passando por uma empresa, lojas americanas, por exemplo, manda um e-mail com uma promoção, o usuário clica, aparece lá uma página aí de compra que é igual à loja da Americanas, por exemplo, ou é igual a uma loja promocional da Americanas, que muitas vezes eles criam páginas com promoções específicas para a data. O usuário vai lá, faz a compra, só que é um site falso, e daí os criminosos eles roubam os dados de cartão de crédito para realizarem compras, para venderem essas informações na Deep Web. Então, é uma preocupação bastante grande, né? Outra preocupação são os ataques de ransomware, né? A gente teve aí nas últimas semanas diversas instituições do governo, né? O STJ, se não me engano, teve um ataque de ransomware, né? Em que todo o ambiente foi criptografado e foi pedido um sequestro, né? Em bitcoins, para que eles descriptografassem o ambiente, ou seja, o STJ parou, ninguém conseguia mais trabalhar porque todo o ambiente todos os arquivos dos sistemas foi tudo criptografado. E se tu tiver um ambiente que o backup se o backup estiver no mesmo ambiente e sofrer esse tipo de ataque, o backup também vai ser criptografado. Então, esse é um tipo de ataque aí que atormenta aí as equipes de segurança e de infraestrutura de TI, e por isso é importante também ter uma arquitetura aí de colocar o backup numa nuvem separada. É uma dica aí que é uma dica velha aí, mas que o pessoal ainda está tendo problemas com isso, né? Que beleza, tô na nuvem, tenho alta disponibilidade e tal, mas talvez vale a pena colocar em uma nuvem diferente aí o backup para quando ocorra algum tipo de ataque de ransomware, o backup também não seja criptografado. Ataques de DDoS, né? Como existe um volume de acesso ao site muito grande, os ataques de DDoS, né? Que são aqueles ataques de carga, né? Que múltiplos robôs, múltiplos usuários virtuais acessam, né? Uma empresa pode atacar um concorrente, ou criminosos podem fazer um ataque
e depois extorquir a empresa, ameaçando fazer novos ataques. Então, o ataque de DDoS ele é ainda mais perigoso durante esses períodos de alta demanda, né? Ataques direcionados também, fraude de boletos, que essa aí é específica do Brasil, que acho que só o Brasil tem esse sistema de boletos, mas é uma fraude que pode vir junto com esses ataques de phishing, né? Então pode vir um boleto de uma compra de uma loja virtual, às vezes, e como todo mundo está comprando, os criminosos mandam esses boletos para milhões de pessoas, e quem casualmente fez uma compra na mesma loja no mesmo dia, talvez pegue o boleto e pague sem atenção. Parece meio bobo isso, mas é um ataque aí que funciona bastante, pega muitos usuários. E claro, isso aí gera uma imagem negativa, acaba gerando para a empresa também, né? E roubo de identidade, né? Principalmente nesses ataques de phishing, né? Além de roubar dados de cartão de crédito, eles roubam RG, CPF, então eles conseguem os dados para utilizar em outros tipos de ataque. Então é preciso tomar bastante cuidado, orientar equipes de atendimento para esses tipos de ataque, para quando o usuário relatar um problema, a equipe já está preparada e já comunicar o consumidor, o usuário, o que ele deve fazer caso ele tenha algum tipo de ataque nesse sentido. Então é importante também cuidar da parte de segurança da informação, principalmente nesse dia aí da Black Friday. Então, a última parte do evento, nós vamos dar algumas dicas, né, que a gente tem como solução para os nossos clientes, e daqui a pouco pode fazer sentido aí para a empresa de vocês. Então, como colocar essas dicas na prática. Primeira dica é a monitoração real-time, né? Saber o exato momento que acontece na sua rede, na sua infraestrutura, nas suas aplicações um problema, né? Então, tudo isso é possível monitorar de forma real-time, né? E apresentar em dashboards. Aqui a gente tem um dashboard de VMware, né? No ambiente em cluster, né? Em que a gente tem diversos indicadores de virtualização específicos de VMware, né? Então é possível criar esses dashboards aí que vão mostrar a saúde disso. Caso a arquitetura em nuvem seja importante, então é possível também criar dashboards que apresentam essa monitoração real-time, ou monitoração de Kubernetes para gerenciar todos esses containers. Então é possível monitorar tudo isso em real-time, e o ideal é criar esses dashboards para facilitar a identificação do problema e agilizar a tomada de decisões. A partir dessa monitoração, é possível monitorar qualquer coisa, né? Então, se tu está monitorando servidores, está monitorando os containers, também é possível monitorar bancos de dados, planilhas, JSON, IoT, essas máquinas virtuais, como eu citei, sistemas ERP. Informação se monitora, né? Qualquer tipo de dado. Não. A gente até costuma dizer que se a gente consegue ler informação, a gente consegue monitorar. Sejam elementos de infraestrutura, protocolos de rede, por exemplo, ou atividades de negócio, gateway de pagamento, sistemas financeiros, equipamentos de rede, sistemas operacionais, qualquer informação ela pode ser monitorada, e caso seja importante, ela deve estar em algum tipo de dashboard, algum tipo de painel visual para identificação rápida do problema. E se tiver configurado a questão da causa raiz dos problemas, né, tu já identifica onde é que tu tem que atuar para tratar esse problema. Aqui eu vou te pedir para te explicar, Ren, sobre a monitoração adaptativa, que é um elemento bastante interessante que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Isso aqui a gente consegue configurar, na verdade, no PEMON, para mim, não alarmar mais por um threshold específico, né? Eu vou monitorar se passa de 80% de CPU, não. Ele vai monitorar se o meu comportamento baseado em certas configurações do passado quebrar para cima ou para baixo, né? Então eu consigo pegar, por exemplo, um exemplo, o histórico dos últimos 6 meses de CPU, por exemplo. Se eu quebrar esse histórico dos últimos 6 meses para cima, é porque eu estou usando um comportamento anômalo, né? E eu consigo também, nesse sistema, também foi pensar para o nosso cliente de banco, né? Ele consegue configurar, por exemplo, Black Friday. Não, o meu threshold aqui tem que ser 10 vezes maior. Então eu aumento isso, ele só vai melhorar mais meu comportamento, passar de 10 vezes disso, né? Porque ele sabe que Dia das Mães, Natal, ele vai ter mais transações. Eu também consigo monitorar para baixo, né? Não está aprovando transações. O número de transações está caindo. O que está acontecendo? Eu aprovo todo dia 1000. Hoje aprovou 500. Fala, aprovou só 500. Saiu do teu comportamento. O que aconteceu, né? Eu também consigo configurar fim de semana
muda tudo, né? De madrugada também. Madrugada eu tenho uma transação às 5 da manhã, por exemplo, em certo cartão, né? Em certa região. Então, tudo isso, esse sistema permite que seja configurável para que eu tenha menos alarmes, né? Ou alarmes que mais importam, porque se eu, como a gente estava conversando no início lá, né? Se eu gero 1000 alarmes, quem é que vai tratar 1000 alarmes? Eu tenho que gerar alarmes mais precisos, né? Para minha operação tratar. Então, essa é a questão da monitoração adaptativa, né? Baseada em thresholds, na verdade, dinâmicos. Sim, sim. Que o sistema gera, né? Até uma das dicas que a gente dá para alguns clientes é reduzir elementos monitorados, né? Porque às vezes o pessoal está, como eu disse antes, o pessoal está monitorando coisa que ninguém vai tomar nenhuma ação, então ele não precisa ser monitorado. Já outras monitorações, como monitoração de transação, ela é extremamente importante e talvez precise até evoluir para uma monitoração adaptativa que modifique os thresholds, né? A linha de corte que vai para a geração de um alarme, por exemplo, né? E gere indicadores personalizados a partir de datas comemorativas, como a Black Friday. Nós até desenvolvemos essa funcionalidade para um banco, e porque ele precisava comparar dias úteis do mês, né? Então, por exemplo, primeiro dia útil do mês, o pessoal já recebeu o salário, ou a partir do quinto dia útil. Tem algumas datas que são importantes para os bancos, porque o volume de transações aumenta. Então, essas datas específicas baseadas em dias úteis ou em datas comemorativas que podem cair em épocas diferentes durante o ano, por exemplo, datas que não têm um dia específico, mas que são a primeiro final de semana, primeiro domingo do mês, essas datas aí podem ter uma variação bastante grande. Se tu conseguir monitorar a partir desses feriados, com esse calendário customizado, é possível gerar uma monitoração mais inteligente, que é, no final das contas, o que todo mundo quer, ser alarmado quando tiver um problema que precisa ser resolvido. E a monitoração adaptativa permite ou simplifica esse processo. Exatamente, porque, na verdade, nesse dia vai ter mais utilização de toda a minha infra, né? Minha CPU, load, banco de dados, transações, tráfego de rede, tudo vai ser muito maior. Aí eu consigo definir quanto maior eu aceito ser, né? Uhum. Pode depois disso ser um problema, né? Pode ser um ataque, pode ser um DDoS, né? Pode passar disso, sim, por exemplo. E até para explicar para quem está assistindo ao evento, nós estamos usando aí o Opemon, que é uma plataforma de monitoração que é desenvolvido pelo OPService, então nós desenvolvemos essa solução. A monitoração ela pode ser feita com qualquer plataforma, né? Então, cada empresa tem algumas empresas que utilizam o Opemon, aqueles clientes ali que nós mostramos no início do evento ali utilizam o Opemon para monitoração, mas existem outras plataformas. Porém, essa monitoração adaptativa, não existe nenhuma outra ferramenta que entrega isso. Então, esse é um diferencial interessante que nós desenvolvemos para um dos nossos clientes e que virou uma funcionalidade que agregou para toda a base de clientes, né? Por ser virou uma feature de produto global, né? O pessoal ativo, configura e já sai funcionando automaticamente no Opemon, né? Por agregar valor, exatamente. Qualquer métrica coletada pelo Opemon, qualquer métrica, ela funciona nessa monitoração adaptativa. Não interessa o que, se for transação de cartão de crédito, CPU, né? Tempo de resposta, tudo é automático dentro do Opemon, com essa feature aí, nesse caso. Legal. Aqui também vou pedir para te explicarem a questão da análise preditiva, né? Já que a gente já está fazendo causa raiz, já está criando baselines para essas métricas de transações, por exemplo, como é que a gente pode evoluir na questão preditiva também? Isso aqui, na verdade, o Opemon fica constantemente pegando todas as suas métricas que ele coleta, ele faz uma análise futura, ele gera uma previsão futura e ele te informa nesse dashboard, nessa nossa visão tática, né? Depois o Pedro vai entrar mais em detalhes nela, tem um slide especial para ela. Quem vai estourar e quando? Tá? Então ele vai te dizer, ó, daqui 2 semanas, tu vai configurar, na verdade, que tu pode ter no máximo 100 transações, por exemplo. Ele vai te dizer, ó, pelo nível de crescimento que tu está tendo nos últimos 6 meses, daqui 3 semanas tu vai passar de 100 transações, por exemplo. O teu disco vai encher, o teu tempo de resposta vai aumentar de 2 milissegundos para 3, o que para ti pode ser muito importante. Isso no Opemon também é automático, está coletando, está monitorando isso automaticamente, né? Esse é o objetivo, ele te alerta antes desse problema, que tu possa ver isso antes, né? Não vai nem gerar alarme, né? Ele vai tirar uma informação em dashboard, ó, teu disco está acabando, daqui 2 semanas ele vai encher. Então tu nem deixa virar problema isso, né? Sim, e é importante essa dica aí também,
que nós fizemos para clientes nossos, mas que pode ser a questão da criatividade do time de TI para resolução de problemas, né? Aqui a gente está utilizando o machine learning para fazer uma análise preditiva, né? Mas essas lojas online, todas elas têm demandas específicas, e o time de TI, ou o time de tecnologia, de desenvolvimento, pode criar soluções que utilizam inteligência artificial, machine learning, para resolver problemas como foi esse da questão preditiva, que é muito bom para dados de capacidade, principalmente, né, para prever demanda, né. Então, existe aí muita coisa disponível aí de problemas que já foram resolvidos de uma forma parecida e que dá para extrapolar e tentar encaixar dentro do negócio de cada empresa. Isso. Outro item que é a questão da notificação via app, SMS, e-mail, Telegram, que a gente já comentou. Então é importante que hoje todo mundo está no celular, né? Então, caso ocorra algum incidente, é importante que as plataformas de comunicação utilizadas pela empresa também gerem esses alarmes. Daqui a pouco dá para criar um grupo dentro do Teams ou dentro do Slack, que são as principais plataformas utilizadas pela empresa para comunicação, específicos para tratar problemas na Black Friday, ou específicos para tratar incidentes de TI. Então, é uma forma bastante interessante de otimizar a monitoração e dá para alertar exatamente o profissional que vai cuidar desse problema. Caso o problema seja de banco de dados, dá para alertar direto o DBA e mandar uma mensagem específica para o Slack, ou para o Teams, ou para o Telegram do DBA. Então, é uma forma interessante aí de otimizar essa monitoração e reduzir os incidentes, que é a consequência que todo mundo quer. Outro elemento interessante, a gente criou para os nossos clientes também a questão da visão tática, né? Mas isso são painéis que podem ser criados conforme a necessidade de cada cliente. Aqui a gente tem isso aqui é nativo na nossa plataforma, mas são os problemas que precisam ser resolvidos agora. Então, nós percebemos que muitos clientes queriam tratar todos os problemas, mas eles não focavam nos mais importantes. Então, nós disponibilizamos uma interface que tem, por exemplo, ali top 10 incidentes. Quais são os problemas que são mais críticos e que estão há mais tempo sem ser resolvidos e que precisam de atenção. E daí fica uma tela ali alarmando esses problemas, e daí o usuário tem que, os profissionais de TI da infraestrutura tem que ficar limpando esses incidentes, ou seja, resolvendo eles para que eles desapareçam desses top 10 incidentes aí. A gente comentou antes, né? Se tá aqui e ninguém fez nada, ou tira daqui ou alguém faz alguma coisa, né? Esse é o que a gente estava comentando lá no início, né? Não monitorar o que não precisa, né? Sim. Nesse painel, teoricamente, não deveria ter nada vermelho nunca. Deveria estar azul, né? O roxo, no caso, que é sinal que alguém está vendo o problema. Alguém foi lá e colocou interagiu. Eu estou vendo o problema. Sim, até nesse exemplo a gente tem um incidente que está há 36 dias sem resolução. Um incidente com 36 dias sem resolução, ele é um incidente que talvez nem devesse estar na monitoração. Não serve para nada, né? Ou tem alguma coisa muito errada na empresa que ela demora 36 dias para tratar um incidente. Então pode ser um problema maior ainda. Então é importante que os incidentes tenham... o incidente de 1 hora é compreensível. 1 hora sem resolução, dependendo da gravidade, é compreensível. Já outros 10 minutos já é muito, né? A disponibilidade da loja online. Por exemplo, se fosse um incidente em roxo, que alguém reconheceu esse problema, pode ser 36 dias. Por exemplo, a Amapá lá que não tem luz, né? 19 dias sem luz. Se eu tivesse um roteador meu lá, uma infraestrutura minha lá que está fora, apareceria aqui e estaria fora, mas alguém foi lá e interagiu. Explodiu a fornecimento de luz do Amapá. Está fora 19 dias, mas alguém tomou uma ação, alguém está vendo isso, está cuidando disso, né? Por isso é importante a boa configuração da monitoração, porque daí tu não vai deixar esse item em vermelho, né, como crítico. Tu vai configurar esse evento como um incidente reconhecido, né, que ele ainda não foi resolvido, mas tu sabe da existência dele e tu não tratou porque tem alguma coisa que impede tu tratar ele, como por exemplo essa queda de luz aí que dura 19 dias aí. Queda não, né? Colapso. Colapso de luz. Outra função, acho que interessante aí, que a gente pode compartilhar com o pessoal aí do evento online, são os catálogos de serviços que eu expliquei anteriormente, ou seja, que é criar uma estrutura de monitoração que permita identificar a hierarquia
de um ambiente, né? O ponto ali em cima, deixa eu até desenhar aqui, só para a gente facilitar aqui. Desenhar. Do alarme mais com o problema que interessa, né? E com a causa por exemplo, raiz, né? Aqui o componente do serviço, né, esse catálogo de serviço, por exemplo, poderia representar uma loja online. Para que essa loja online funcione, a gente tem diversas estruturas computacionais que são necessárias e elas têm dependências, né? Então, tu pode construir uma monitoração que tenha hierarquia, podem ter itens dependentes um dos outros, né? Então é possível criar uma estrutura que pode ser também redundante, né? Tu pode ter algumas redundâncias, né? E, por exemplo, caso tu tenha uma redundância aqui, por exemplo, tu pode ter esse aqui tá com um X, mas esse aqui tá ok. A disponibilidade ainda tá ok lá em cima, né? Na loja online, mas caso os dois caiam, a loja vai ficar indisponível. Então, deixa eu apagar aqui. Então, uma forma de estruturar melhor a monitoração e permite um ambiente mais saudável, né? E permite uma melhor atuação dos profissionais da parte de infra. Aqui a gente chega nos itens mais avançados da monitoração, que é monitorar a operação em si. Aqui a gente tem um dashboard de equipe de atendimento, em que a gente está monitorando um Service Desk. Esse Service Desk está integrado com a plataforma de monitoramento, e é possível, por exemplo, analisar indicadores de atendimento ao cliente. Então, durante a Black Friday, por exemplo, a gente tem alto volume de vendas e também tem alto volume de problemas, alto volume de reclamações, alto volume de ligações à central de atendimento. Então, é importante também monitorar a equipe de operação. A equipe de operação ela tá resolvendo incidentes, ela está abrindo chamados, ela está tratando problemas. Então, todas essas ações, elas, hoje em dia, todo mundo registra isso em sistemas de atendimento ao cliente, sistema de Service Desk, Help Desk. Então, tudo isso aí, esses indicadores também podem ser monitorados para melhorar a performance do time e identificar, por exemplo, gargalos na equipe de atendimento. Eu tenho um volume muito grande para demanda de atendimento, eu não tenho profissionais suficientes, eu tenho profissionais sobrecarregados, ou tenho profissionais específicos sobrecarregados, porque ele tem profissionais júniores em grande volume e tenho profissionais sêniores em pequeno volume. Daqui a pouco eu estou com problemas muito complexos, esses profissionais sêniores estão com alta demanda e os júniores estão ociosos. Então eu posso, daqui a pouco, rever a minha estrutura de equipe de atendimento para melhorar esse atendimento. Talvez valha a pena fazer um investimento aí, porque eu vou ter números que vão embasar isso. Isso pode ser feito a partir da monitoração da operação. Quando a gente fala de monitorar atividades de negócio, a gente está monitorando indicadores dentro de sistemas, mas esses indicadores que estão dentro de sistemas podem representar atividades humanas, né? Que é o caso da operação de uma equipe de atendimento, por exemplo. Que finalizando os últimos 3 slides, a gente tem a questão da monitoração de transações. Acho que tu pode falar melhor desse slide aqui, que é uma tecnologia específica, Henrique. Aqui é um dashboard monitorando transações no servidor web, né? Tempo de resposta, número de transações, tamanho de transações. Eu consigo, por localização, né, onde está ocorrendo mais transações. Então, aqui eu consigo filtrar por tempo de transação e aqui, rapidamente, eu consigo saber se está ficando lento, né, o meu tempo de resposta do meu site. Meu web service, né? Aqui, a gente falou lá de transações financeiras antes. Aqui a gente está falando especificamente, talvez faltou até transações web. Mas poderia ser a mesma, na verdade, poderiam ser transações financeiras também, né? Eu tenho aqui um centralizador de logs, que eu alimento, eu fico coletando nele e gera um dash para eu consigo ver em real time o que está acontecendo com as minhas transações, seja quais forem, né? Isso aqui é um dashboard vivo mesmo de War Room. Eu consigo ver quando eu estou vendendo agora também, né? Nós temos dashboards em clientes que dão valores financeiros até para a diretoria. Faturei hoje tantos X reais por bandeira, por Visa, por Master, por exemplo. Tem todas essas informações aqui. Poderia ser isso também, né? Aqui eu até marquei aqui, a gente tem os logs, né, que vão aparecendo dentro do dashboard, né? Então a gente pode ter acompanhamento em tempo real de todos os logs, né? Então é importante esse tipo de visão, porque dá uma interatividade maior para a equipe. A gente consegue
plotar mapas, né, que também identificam geograficamente os problemas, né, daqui a pouco tem uma operação que funciona no mundo todo, mas a loja nos Estados Unidos, o acesso ao site nos Estados Unidos é que tem problema. Então, isso é também uma forma de tratar por geolocalização. Essa bolinha verde, por exemplo, ela pode ser o tempo de resposta, quanto maior, pior, né? Até o momento ficaria vermelha, por exemplo. Eu sei que naquela região meu tempo de resposta é lento, eu posso subir mais recursos em cloud, eu posso direcionar tráfego para outro lugar. Tudo identificação de picos também, né? Identificar aqui por horário, então aqui a gente tem os horários específicos, então também é uma forma de tratar de forma mais inteligente essa monitoração. E até retomando o que eu tinha falado no início da apresentação, recentemente nós nos tornamos parceiros da Elastic, né, que desenvolve Elasticsearch, toda a suite também para segurança, para CIEM. Então nós estamos entrando na questão da monitoração de elementos de segurança, né, não só do ambiente TI, de atividades de negócio, mas de elementos de segurança. Então a gente tem algumas soluções de segurança que a gente vai começar a oferecer a partir dessa parceria com a Elastic, né? Então, eles têm toda uma suite que provê boas práticas, provê correlação de eventos de segurança, né? Aqui eles têm uma interface de machine learning, né? Que identifica, até vou pedir para te explicar esse último slide, Ren, que eles têm uma base de conhecimento que é utilizada É uma base de conhecimento de ataques e defesas, né? O Elasticsearch ele é compliance com esse ATT e CK aqui, né? Matrix for Enterprise em Cloud. Essa matriz tem vários tipos, para Enterprise, para Cloud. Então, com o Elasticsearch é possível identificar esses ataques, né, que ocorrem. Eu coleto meus logs da minha infraestrutura, logs de rede, eu consigo detectar problemas de segurança ocorrendo na minha infraestrutura, né, em real time, com machine learning, inclusive, né, usando a plataforma Elasticsearch. Isso aqui são muitos itens, né? Esse site aqui é um site público, pode ser acessado depois, né? A gente vem com curiosidade. É a parte de compliance do Elasticsearch. Bacana. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso evento. A gente abre aí caso alguém tenha alguma dúvida, senão a gente encerra. Acho que o evento ficou bastante interessante, até agradeço a tua participação, acho que foi bem didático aí para o pessoal, a questão Obrigado. De como tratar incidentes e como evitar os downtimes, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode aí contribuir também, respondendo dúvidas, apoiando em qualquer questão. Até vou deixar aqui o último slide já, que tem os nossos contatos, tem e-mail de vendas, mas tem o nosso site, então... Caso seja uma outra dúvida que não seja relacionada a vendas, pode enviar também para marketing@opestarios.com.